Olá, Ailton, diretamente de Seropédica, Sítio Recanto da Paz, representando a Igreja de Nova Vida em Vasconcelos. Aleluia! Nós vimos aí esta canção que é muito bonita, é muito bacana, e hoje, em quase todos os aspectos da nossa vida, nós vivemos uma concorrência. Essa é a grande realidade. Em quase tudo concorremos. Ou seja, em quase tudo nós queremos ser o melhor. Essa é a grande realidade da nossa corrida, né, da nossa empreitada no dia a dia. Naturalmente, é muito importante que em tudo que façamos, devemos fazer bem, procurar fazer o melhor. Eu não quero, de maneira alguma, eliminar essa questão, né, ou essa exigência. Mas é muito importante, né, que na nossa correria, a gente entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua capacidade. Devemos levar tudo isso em consideração. Então o que acontece? Nessa correria, convém que eu cresça. Essa é a concorrência que nós vivemos. Por quê? Porque nós queremos crescer. Nós queremos ser o melhor. Né? Se faço parte de uma equipe, dentro dela quero ser o melhor. Essa é a grande realidade, é o pensamento humano. Mas que isso não fira o nosso próximo. Que isso não fira ninguém. Né? Vê se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Né? Vendas, por exemplo. Uma equipe de vendas. Eu não sei se você já fez parte de uma equipe de vendas. A equipe de vendas, né, é uma grande concorrência que nós vivemos. Por quê? Porque nós precisamos bater metas. Nós precisamos alcançar essas metas até para manter, naturalmente, o emprego, né, e também para podermos ter mais recursos, mais retornos. Então, criam-se metas, né, para incentivar, para estimular o vendedor. E não deixa de ser uma concorrência dentro da equipe. E existem equipes, né, já combinadas, equipes montadas para que todos cheguem ao mesmo resultado. Ou seja, um apoiando o outro. Olha que bacana. Legal, né? Mas vamos lá. Vamos falar de futebol. Puxa vida, né? Eu sou Flamengo, mas não tenho uma nega chamada Tereza. Né? Mas vamos falar um pouquinho de futebol. O futebol também tem a sua concorrência. Né? O futebol também exige, naturalmente, um desempenho muito grande, exige, né, um desenvolvimento, um interesse. E aí, então, no futebol nós precisamos ser o melhor. Se o jogador entrar dentro do campo com esse pensamento, né, de ser o melhor, de jogar, fazer o melhor, olha, com certeza a equipe toda vai vencer e vai ser satisfatória. Né? Então nós vemos então que o futebol, com mais desempenho, com aquele jogador com mais preparo físico, ele com certeza vai desenvolver em campo uma empreitada muito bacana. Mas por que não falar de uma orquestra?
Você já viu a orquestra sinfônica? Não? Uma coisa linda. São diversos instrumentos sintonizados ali. Né? Uma coisa maravilhosa. Mas, naturalmente, ali dentro daquela orquestra também tem esse pensamento de ser o melhor, de fazer o melhor. E isso me faz lembrar do primeiro violino. Poxa, o primeiro violino é o cara, né? Mas interessante, o primeiro violino só se torna o cara por causa do segundo violino. Então você vê, para ele ser o melhor, para ele ser o cara dentro de uma orquestra, ele depende do segundo violino. Bacana isso, né? Legal. E vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho, né, de uma banda musical. E isso nós temos muito nas igrejas, né, em clubes. Bandas musicais são extremamente importantes. Você vai a um baile e ali está aquela banda musical, você vai a um culto, ali está uma banda musical que agora chamam de banda gospel. Legal, né? E nessa banda gospel também tem ali os componentes do louvor, que naturalmente precisam estar afinados, precisam estar ali entrosados com os outros componentes para que tudo dê certo, para que saia um louvor bonito. Então, olha só, as pessoas precisam caprichar, precisam treinar, né? Precisam ensaiar para que saia melhor. Mas dentro desta equipe também surge, né, essa empreitada de concorrência, de ser o melhor, de sobressair, de ser, em alguns arraiais, até mesmo estrela. Olha que coisa interessante, né? Mas nós observamos que é muito importante querer crescer, querer ser bom, querer ser melhor. Eu repito, desde que isso não fira ninguém, né? Que seja uma coisa natural, um desempenho, uma coisa maravilhosa, principalmente quando é para o nosso Deus, né? Legal, então. Agora, existe uma concorrência muito peculiar dentro de uma casa, de uma família grande, onde tem pessoas que cozinham e há aquela disputa, que o meu tempero é muito melhor, viu? Dizem que comida de fora, o tempero é melhor, né? A gente compra aí uma comida aí, uma quentinha, ou vai a um restaurante e saboreamos demais. E aí quando chegamos em casa, né, aquele trivial. Mas dentro de casa, dentro da família, também tem essa concorrência, né, de ser o melhor, de fazer um tempero melhor. Tem situações dentro de uma casa que às vezes o marido cozinha, fala baixo, melhor do que a esposa. Legal, né? Eu não sei por que isso, deixa isso para lá, para não ter problemas aí de, né, divórcio, de briga por causa de comida, viu? Então, gente, o que eu quero falar com você depois dessas coisas todas, né? Eu estou lembrando de João Batista, que foi a nossa última reflexão, né, falando desse homem que estava lá no deserto, que batizou o Senhor Jesus Cristo, né? E depois aí surgiu algumas dificuldades porque João não pôde acompanhar o Senhor Jesus, o seu ministério, né? João Batista foi preso, você sabe disso, e até foi decapitado. Mas antes disso, né, ele liberou uma fala muito importante que envolve tudo isso que eu falei para você. Ele disse assim: convém que ele cresça e eu diminua. Olha que coisa linda. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que exemplo de
reconhecimento, exemplo de humildade que esse homem apresenta para nós. Então, o que aconteceu aqui? Naturalmente, João Batista era um homem muito visado, era um homem que tinha um ministério muito bonito e ele chegava ao ponto de alguns endeusá-lo, viu? E ele reconhecia isso. Eu acho bacana porque o líder, ele tem que ter esse cuidado. Ele, quando perceber que ele está sendo muito venerado, muito endeusado, ele tem que cortar esse mal pela raiz. Sabia? Por quê? Porque senão entra o egocentrismo, entra a vaidade. E olha quantos nós vemos aí vaidosos que se perdem dentro dessa vaidade. Porque são muito bons no que fazem. E aí João Batista era muito bom no que fazia. Mas ele teve esse cuidado. Ele não se deixou levar. Por isso ele liberou essa frase. Né? Convém, em algumas versões diz, importa que ele cresça. Ele quem? O Senhor Jesus. E ele, João Batista, diminua. Vê? Eu não quero usar esse versículo para dizer para você que você tem que exercer o desempenho que você exerce dentro da sua função, seja profissional, ou seja de música, não sei. Não que exerça relaxadamente, que exerça de qualquer jeito. Não, o vendedor precisa vender. Como o comprador precisa comprar. Eu fui comprador a minha vida toda na empresa que eu trabalhei. Minha vida toda não, metade da minha vida. E sei a importância do que é o relacionamento de compra e vendas. Há uma necessidade de ambas as partes de progredirem. Há uma necessidade de ambas as partes de uma banda progredirem, do baterista, do tecladista, até da tumbadora. Pô, que coisa bacana, aquela tumbadora, aquele homem que administra aquilo bem ali, no ritmo, numa coisa gostosa. Olha que bacana. Na guitarra, no violão. Gente, que coisa maravilhosa. Então nós percebemos que a palavra de Deus nos orienta para tudo. Eu repito, dentro da nossa vida cristã, evangélica, que seja católica, que a nossa vida nós temos que fazer com que Jesus cresça e que você, diminua. Pegou aí o fio da meada? Então, olha só, importa que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista, e acabou de dizer o Ailton para você também. Por isso eu coloquei aquela canção, porque aquela canção tem tudo a ver, a letra fala sobre isso. Deu para entender? Olha só. Viu? Mais de ti. Aleluia. Mais de ti, mais do Senhor Jesus. Então ficamos por aqui. Pastor Ailton Gomes, Nova Vida de Vasconcelos, diretamente do sítio Recanto da Paz, Seropédica. Tamo juntos, hein? Grande abraço.